Olha quem voltou! Oi, time. Vocês vão ter que se acostumar com essas idas e vindas minhas, porque essa sou eu, às vezes eu tô ocupada demais, às vezes eu não tenho sobre o que falar, e eu realmente prefiro não fazer vídeo quando eu acho que não tem um assunto relevante pra trazer pra cá. Porém, recentemente uma coisa muito interessante aconteceu comigo e eu resolvi compartilhar como que foi todo o processo. Eu finalmente consegui o meu visto americano, então agora eu posso ir visitar as terras do tio Sam quando eu quiser. Eu procurei vídeos sobre esse assunto em 2022 e eu acabei não encontrando nada tão relevante na época que eu estava fazendo o meu processo. Então, para agora eu vou trazer um vídeo curto com a minha experiência, como que foi o meu processo para tirar visto. Então a ideia é que esse vídeo te ajude caso você esteja nervoso ou nervosa para fazer entrevista, caso você esteja se sentindo um pouco perdido, perdida em todo esse processo, quais são os documentos que você precisa, por que algumas pessoas são negadas. Então é mais ou menos o que eu entendi durante todo esse processo. Em novembro de 2021, eu comecei a pensar nessa questão do visto, principalmente porque foi quando eu me inscrevi no processo seletivo da empresa que eu trabalho hoje, que é uma empresa dos Estados Unidos. Então, como eu já estava me inscrevendo no processo de uma empresa de lá, eu pensei, bom, se tiver algum evento, eu sei que é uma empresa que trabalha 100% remoto, eles não vão me chamar para lá do nada. Porém, se tiver algum evento, alguma confraternização, etc., eu hoje não posso ir. Então, é melhor eu correr atrás e já ficar preparada com o visto. Eu já sabia que eu queria um visto turismo, eu não ia trabalhar de lá, eu não pretendo fazer nenhum curso. Então, se eu for para os Estados Unidos, quando eu for para os Estados Unidos, a ideia é que eu fique no máximo ali 20 dias, 25 dias, não vou ultrapassar isso, então eu não precisaria de um visto de estudante ou de um visto de trabalho, nem nada do tipo. Então, a primeira parte, ler o site e entender qual é o propósito da sua viagem. Você não precisa ter um hotel, você não precisa ter nada preparado, entre aspas. Porém, se você já sabe mais ou menos para onde você gostaria de ir, isso já é um bom começo, né? Qual é o motivo? Então, se você quer ir para estudar, para turismo, e qual seria mais ou menos o local da sua viagem. Por quê? Preenchendo os documentos da embaixada, você vai ter que escolher um hotel. Você vai ter que colocar um endereço de um hotel. Não necessariamente precisa ser o hotel que você vai ficar, mas quando você for fazer a sua entrevista, eles vão te perguntar qual é o motivo da sua viagem. E o ideal é que bata com a informação que você vai preencher dentro do site. Então, por exemplo, no meu caso, eu ainda nem tinha passado no meu processo seletivo. Porém, eu sabia que eu estava prestando um processo seletivo para uma empresa de Nova York. O que eu fiz foi pegar o endereço de um hotel em Nova York. Assim, se eles me perguntassem qual cidade eu estava indo, qual seria o endereço do hotel, era só eu colocar o endereço de um hotel de Nova York, porque seria uma história fácil ali de contar para o entrevistador. Bom, então aqui a gente já tem o passo número 1 e o passo número 2. Primeiro, leia o site da embaixada sem preguiça, entende como que funciona o processo, entende quais são as possibilidades de visto. E passo número 2, define qual vai ser o motivo da sua viagem, o que você está querendo fazer nos Estados Unidos. Tirar visto só para ter é uma coisa que para eles não faz muito sentido, e na hora da entrevista vai ser muito difícil você justificar. Eu quero ter um visto porque eu quero ter um visto. Então, é importante que você vá preparado, preparada para responder essas perguntas e que você consiga transmitir exatamente o que você vai preencher nesse documento na internet para o entrevistador. O documento que você vai preencher, se for o visto turismo, que foi o que eu tirei, é o DS-160. Esse documento vai te acompanhar durante todo o seu processo. Então, presta muita atenção, revisa 1000 vezes, manda para alguém ler se for necessário. E a dica de ouro aqui: enquanto você estiver preenchendo, salve todas as alterações que você fizer. O site da embaixada, ele tem alguma coisa que faz com que o site fique atualizando a cada 5 minutos. Ou seja, se você não salvar as suas alterações, você perde tudo. O meu processo começou em novembro de 2021 e foi terminar agora em julho de 2022. Porém, era para ter demorado mais. Em novembro de 2021, eu consegui marcar um horário na Embaixada Americana de São Paulo para 16 de setembro. Então, ia demorar bastante. E nesse meio tempo surgiu uma viagem, não para mim, mas para o meu noivo fazer. Então, a gente tinha que acelerar de alguma forma esse processo de visto. E aqui é uma coisa legal.
vocês conseguem fazer o visto por si próprios ou vocês conseguem contratar uma agência que cuida de todo o processo. No nosso caso, a gente conseguiu entender tudo que tinha que ser feito, a gente fez toda a documentação, porém, a gente estava bem insatisfeito com essa questão do horário, do dia, né? Que a gente estava quase marcado para 1 ano depois da gente preencher o documento. Então a gente pagou, preencheu o documento, pagou todas as guias, mas na hora do agendamento, por conta da pandemia, porque eles ficaram muito tempo fechados na embaixada, só tinha horário para setembro de 2022. Então a gente marcou um primeiro horário disponível ali, no primeiro mês disponível que a gente teria acesso, e a gente estava aguardando até chegar essa viagem que surgiu do nada para um evento específico. Então a gente pensou, putz, a gente tem que acelerar essa data. Como que a gente pode fazer isso? E aí que surgiu o despachante. Eu não sabia dessa possibilidade, mas o despachante, a gente pagou para um despachante de São Paulo, se eu não me engano, R$ 300, para que ele ficasse conectado no site da embaixada o tempo todo, esperando alguém fazer uma remarcação. Então, se alguém remarca, esse horário vaga e a gente consegue pegar o horário disponível dessa pessoa. E foi exatamente o que a gente fez. Então, ao invés de ir em setembro, a gente conseguiu concluir tudo entre o mês de junho e julho. Então, em julho, a gente já tinha o nosso visto pronto e para essa viagem de setembro já estava tudo perfeito. Então, eu moro em Florianópolis, uma possibilidade também seria tirar o visto em Porto Alegre, mas eu optei por São Paulo, até porque eu tenho família lá, então eu acabei indo e visitando a minha família. Mas em São Paulo tem um porém um pouco chato. O primeiro dia você vai fazer uma visita no CASV ou KSV, não sei como é que pronuncia exatamente, que é o Centro de Atendimento ao Solicitante ao Visto. Então, basicamente, esse é o lugar que você vai para tirar suas digitais e tirar sua foto. Então, o seu passaporte já vai ficar direto lá no CASV. Você não tem acesso mais. Não, você tem acesso? Eu não lembro. Peraí, eu não lembro se eu levei meu passaporte pro... o meu passaporte foi parar na embaixada. Tá, então você leva o seu passaporte, o DS-160 preenchido e alguns outros documentos que eu já vou falar quais. Primeiro, para o CASV, que é onde você vai tirar a sua foto. Então vai bonitinho, vai arrumadinho, vai ali do jeito que você quiser sair pra foto. E tirar suas digitais, né? Então você vai passar as digitais ali na máquina para eles coletarem as suas digitais. Depois, e aí o meu foi no dia seguinte, você vai ter a entrevista, que aí sim é no consulado americano. Ponto importante: em nenhum desses lugares você vai conseguir entrar com seu celular. No CASV, você até consegue entrar com ele desligado. Mas na embaixada americana, eles têm uma segurança bem rigorosa, então você vai ter que deixar o seu celular ou em casa, ou se você não mora em São Paulo, precisa do seu celular para se deslocar, não pode deixar ele no carro, enfim. Tem alguns prestadores de serviço, algumas bancas ali próximo, que você pode deixar o seu celular com eles no armário e pagar uma taxa de R$ 10. Fica ligado, fica ligada, porque vai ter gente se aproximando para cobrar mais do que isso. Mas andando ali, isso é uma coisa importante. Geralmente quem vai tirar o visto vai com uma pastinha na mão. Eu fui com uma mochila, então ninguém tava achando que eu necessariamente, até porque tem uma escola próxima ali da embaixada, então eles acharam que talvez eu fosse uma estudante, uma professora ou algo do tipo. Ninguém me incomodou. Mas todo mundo que tava com a pastinha, eles eram abordados por pessoas que eu vi que acabaram pagando R$ 20 ao invés de 10. Então, só fica ligado ali, o que eu paguei em 2022 foi R$ 10 para conseguir deixar a minha mochila inteira. Então, era um armário bem grande, não era só aquelas gavetinhas para colocar celular. Essas eram R$ 5. O primeiro passo é você fazer essa coleta das suas digitais e foto, e depois você vai fazer a entrevista na embaixada. Quais são os documentos que você precisa ter sempre em mãos? E aí eu já te sugiro, depois de preencher o DS-160, depois de fazer o seu agendamento, eu te sugiro a ter uma pastinha daquelas de papelão mesmo, descartável, ou uma pastinha que você tem em casa para já começar a juntar os documentos. O primeiro vai ser o DS-160, que é esse documento que você vai preencher, e aí você vai ter que levar até a embaixada. Sem eles você não entra em lugar nenhum, então sempre esteja com o seu DS-160. E agora eu preciso abrir um parênteses e ser muito honesta. Esse foi o único documento que eles me pediram. Porém, eu não acho que isso seja o normal. Eu acho que algumas pessoas pode acontecer deles pedirem um extrato do seu FGTS, pode ser que eles peçam. Eles querem saber, a única coisa que eles querem saber é: você tem dinheiro suficiente para se manter numa viagem de turismo aos Estados Unidos?
Se não, quem vai ajudar vocês, né? Quem vai te ajudar a se bancar nos Estados Unidos? E por que você não vai querer ficar lá para se bancar por conta própria, trabalhando, enfim, fazendo algo ilegal? Então é isso que eles estão tentando entender e pode ser que eles peçam documentos para tentar entender isso. Alguns documentos que lá no site eles sugerem que você leve. Passaporte, se você tiver mais de um, leva todos. O formulário DS-160 finalizado e possivelmente já o seu agendamento para deixar tudo registrado ali, qual o dia e horário. Já tem isso impresso também. Se você, por exemplo, trabalha para uma empresa do exterior e puder pedir uma carta do seu empregador, ou se você vai estudar, fazer algum curso, a carta de matrícula também é importante. Sua declaração do imposto de renda pode mostrar os seus bens e por que você gostaria de voltar para o Brasil. Então, isso pode ser uma segurança a mais. Se você trabalha, os seus 3 últimos olerites para comprovação de renda ou os 3 últimos extratos da sua conta bancária. E caso você esteja empregado ou empregada, a carteira de trabalho é sempre válido levar para que a pessoa consiga entender que você tem um vínculo empregatício aqui, você não vai querer ir trabalhar ilegalmente. Então, qualquer coisa que comprove um vínculo seu com o Brasil é importante. No próprio site você vai conseguir escolher como que vai ser essa entrega, se você prefere que eles entreguem por correio ou se você vai até São Paulo buscar. E se você for até São Paulo buscar, você vai retirar lá no Cássio, no Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto. Então, você vai chegar, vai pegar uma filinha e vai retirar. Não precisa fazer nenhuma entrevista, nem nada do tipo. Você vai levar um documento seu, comprovando que é você que tá ali, e aí eles te devolvem o seu passaporte já com a página do visto. Vamos falar da entrevista. Eu consegui ouvir algumas entrevistas, o lugar estava bem tumultuado, parecia uma fila de parque de diversão, assim, sabe? Então, eram banquinhas, você fica em pé o tempo inteiro, esperando na fila, e aí depois você vai entrando nessas bancas, assim, né, como se fosse um balcão, como se fosse pequenos balcões ali, e a entrevista acontece ali. O que eu via que acontecia de vez em quando era, assim, do americano ali, que estava do outro lado, representante da embaixada americana, começar a falar inglês. Isso acontecia com algumas pessoas, geralmente quem falava que estava indo estudar. Então eles queriam comprovar, poxa, essa pessoa está indo estudar inglês, será que ela tem o mínimo necessário para se virar? Então eles começavam a falar inglês, mas se você não falar inglês, isso não vai te barrar na hora da entrevista. Pode ficar muito tranquilo, é normal, é sossegado. Eu acredito que, se você conseguir responder todas as perguntas com calma, de acordo com o que você preencheu nos documentos, não vai ter problema algum. Só prestar bastante atenção no que está sendo perguntado, nas suas respostas, e garantir que você não invente nenhuma história, que você não esteja mentindo. Se você não tem nada para esconder, tranquilidade total. Você pode também falar que você não fala inglês, não existe problema nenhum. Eu falo inglês e em nenhum momento o entrevistador ele mudou para inglês comigo. Falamos o tempo inteiro em português. Então não é um desejo deles ali fazer entrevista em inglês, não é uma coisa que, por obrigação, você precisa saber. Só tenha todos os documentos ali com você, porque pode ser que enquanto ele tá olhando ali na tela para fazer as perguntas, ele peça algum documento para comprovar, por exemplo, a sua carteira de trabalho, comprovante de renda, pode ser que isso aconteça. Então tenha todos os documentos ali e assim você já vai ficar muito seguro. A entrevista em si, comigo durou 2 minutos. Então, o processo ali durou 4 horas. Então, foi muito tempo na fila. Você passa por uma triagem, eles olham sua mochila. Se você passa por uma triagem, você não pode entrar com nada. Então, eu entrei com um livro só. Um livro e meus documentos. Ainda assim, eles olham sua pasta, eles olham todos os documentos que você tá levando. Você não pode entrar com nenhum tipo de líquido, nenhuma água, nem nada do tipo. Então, não adianta. Vai sem nada, só com seus documentos em mãos, que assim você vai evitar estresse, mas já vá preparado para esperar. Então eu já fui preparada com meu livro ali, já tava com um livrinho em mãos, mas para ser bem sincera, eu levei um livro gigante que eu tô lendo e foi bem desconfortável, porque eu fiquei o tempo inteiro em pé, então para ler era quase impossível. Aí no final eu acabei conversando com uma moça ali da fila, o tempo foi passando, mas eu fiquei bastante tempo em pé, bastante tempo na fila. Eu diria que em média ali eu fiquei em pé umas 2 horas e meia, fora os momentos que a gente estava sentado antes, esperando para aguardar na fila final ali. De dicas que eu dou por aqui é o seguinte: primeiro, se você não quer pagar para uma empresa fazer, mas você tá com pressa,
faz todo o processo e entra em contato com o despachante e negocia essa questão deles ficarem de olho para tentar antecipar a sua entrevista, antecipar o seu processo. Mas marca tudo, já faz todo o processo, já fica com as suas datas agendadas, porque liberando o próprio despachante com seu login e senha da embaixada, vai conseguir fazer o processo de antecipar suas entrevistas. Então já deixa tudo pronto, tudo formalizado, com certeza vai ficar muito mais barato. Eu não faço a menor ideia de quanto é o valor para fazer para uma empresa, mas conversando com uma pessoa na fila, ela comentou comigo que ela pagou cerca de 890 mais o valor do visto. Hoje, o valor do visto, ele vai variar de acordo com o dólar, mas eu paguei 813. Então, na época, o dólar estava 5 e pouco, eu não acho que deve ter variado tanto por enquanto, mas paguei ali 813. Então, caso você peça para uma outra empresa fazer por você, vai ter esse valor dos 800 e pouco ali do visto, mais o serviço, que é essa pessoa em específico na fila, e eu não sei qual foi a empresa, eu não sei se tem mais barato, mais caro, pagou 813, ou pagou 800 e pouco também pelo serviço da empresa. Então, ali no total, ela pagou praticamente R$ 1.600, porém, ela não teve que fazer nada. Ela mandou os documentos, essa empresa fez o preenchimento do DS 160 por ela, fica encarregado ali, tem até um seguro, caso eles não emitam seu visto, né? Caso você não seja aprovado, eles têm um seguro para tentar te apoiar, tem advogados, enfim. Então, para quem já sabe que tem alguma pendência, alguma dificuldade, alguém na família já foi recusado no passado e tá um pouco aflito, aflita, talvez valha a pena fazer por essas empresas responsáveis. Eu achei todo o processo muito tranquilo, é bem organizado no site, se você imprimir tudo certinho, aos poucos no dia ali vocês vão se encontrando. Sendo bem honesta, eu tinha uma expectativa de que seria mais organizado, então que as filas seriam um pouco mais organizadas, mas no dia eu só cheguei e fiquei lá esperando minha vez. Tava meio tumultuado, tinha bastante gente, mas funcionou. Acho que um ponto importante aqui é lembrar que a gente ainda está em pandemia, a gente ainda tem muitas pessoas se contaminando com o Covid e esses lugares são bem movimentados e fechados. Então, eu me senti muito mais confortável estando de máscara. Não peguei Covid, fiquei ótima, tudo tranquilo, mas o meu noivo também fez o processo num dia diferente e a gente acredita que ele possa ter pego Covid nessa viagem, especificamente em contato com pessoas no consulado, porque o lugar é bem pequeno, bem abafado, o segundo andar do CASV ali não tem janela, então todo mundo tá suscetível a passar por isso, é uma pena, mas a maioria das pessoas não estavam de máscara porque não é obrigatório. Então, se você tem esse medo, esse receio, eu já quero avisar aqui que sim, é um lugar fechado, então pega ali a sua máscara, para você se sentir mais confortável. E no mais, tranquilidade total. Não é um bicho de 7 cabeças, a entrevista dura menos de 2 minutos. A única coisa que eles querem garantir é que você não tenha o desejo de ficar lá ilegalmente. Então, levando todos os comprovantes que você consegue se bancar na sua viagem, ou que você tem alguém para te bancar e te apoiar ali financeiramente, e que você vai voltar pro Brasil, não existe problema nenhum. Com certeza vai dar tudo certo. Eu desejo muita sorte se você tá tirando visto. Vai tranquilo, vai tranquila. Divide aqui suas dúvidas. Vamos usar o espaço dos comentários caso vocês queiram pedir ajuda, caso vocês tenham sido negados. Quero saber, tô aqui para apoiar todos vocês. Não sou nenhuma especialista, mas eu acho que muita gente tem o sonho de ir para os Estados Unidos. E eu achei legal trazer essa pauta, já que eu me livrei por 10 anos agora dessa questão do visto. Consegui o visto ali aprovado, já tô com ele em mãos. Boa sorte a todos que querem tirar o visto e ir para os Estados Unidos. Boa sorte para vocês e eu vejo você no próximo vídeo.